E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar a pulsologia e o diagnóstico da língua para fazer um excelente atendimento na prática, transformando a sua vida profissional. E o que eu quero dizer com transformar a sua vida profissional? É dobrar o valor das suas consultas, é aprender a potencializar os seus resultados, ter a agenda cheia que você tanto merece e, o mais importante, saber tratar toda e qualquer enfermidade de A a Z, desde as mais simples até as consideradas crônicas e incuráveis. Ter um atendimento muito mais completo e um diagnóstico específico para cada caso, sem ter que recorrer a protocolos por não saber o que fazer. Ajudar verdadeiramente seus pacientes com uma técnica comprovadamente eficaz. Poder viver da sua profissão com tranquilidade, ser admirado e respeitado pelos seus pacientes e indicado por eles. Essa forma de diagnóstico que você vai ter acesso agora é inspirada nos grandes mestres chineses da acupuntura e é a mesma técnica que me fez ser reconhecida pelos meus resultados, pela minha eficácia e rapidez no diagnóstico. Diversos profissionais da saúde estudaram essa técnica, estão gerando resultados impressionantes em seus atendimentos e transformando as suas carreiras, como é o caso do Dr. Marcelo, que é médico e acupunturista e aprendeu tão bem a técnica que agora ministra aula de acupuntura. Pontos no canal da bexiga, a gente tem algumas referências anatômicas que são importantes conhecer. Então, a primeira delas é a localização da primeira vértebra torácica. Ela geralmente é mais saliente, mas a sétima cervical às vezes é bem saliente também. Então, para diferenciar, você pode pedir para o paciente mexer a cabeça de um lado para o outro, mexe a cabeça de um lado para o outro. Então, quando o paciente mexe a cabeça, a sétima cervical se movimenta, a primeira torácica não, ela é fixa. Outra referência anatômica importante é a ponta da escápula. A ponta da escápula, se você traçar uma linha reta, ela coincide com a base da sétima torácica. Primeira torácica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. Coincide com a ponta da escápula. Para a localização das vértebras lombares, a gente toma como referência a crista ilíaca. A crista ilíaca vai coincidir com a quarta lombar. Então, abaixo o espaço da quarta lombar e a ponta da 12ª costela, que é a última flutuante, coincide com a segunda lombar. O que eu sempre digo a todos os meus alunos é que, sem o conhecimento da diferenciação de síndromes e sem conhecer uma forma rápida e eficaz de traçar o padrão de desarmonia do paciente na hora do diagnóstico, ficamos totalmente despreparados. E sem levar em conta o histórico do paciente, o motivo dele apresentar determinada enfermidade e, desta forma, recorremos a protocolos que nem sempre funcionam. E eu te aconselho a aprender essa técnica, pois quem não sabe realizar um diagnóstico efetivo, baseado em fatos, ou seja, pulsologia, aspectos da língua, palpação dos pontos mu, palpação dos pontos haste, palpação dos pontos chu, histórico pregresso, sinais e sintomas, nunca terá segurança necessária e nunca saberá realmente se aquela abordagem vai gerar o resultado esperado para o paciente. E contar com a sorte não é a melhor forma de ser bem-sucedido em uma profissão, não é mesmo? Através da diferenciação de síndromes, você será capaz de avaliar inteiramente o seu paciente e saber exatamente o motivo de ele apresentar determinada enfermidade e como conduzir o tratamento, e poderá observar uma melhora significativa já na primeira sessão. Mas eu disse que nessa aula eu iria explicar como realizar o diagnóstico na prática. Então vamos lá. Agora precisamos juntar as informações do pulso e da língua. Então vamos lá, veja esse caso. É um caso de endometriose com dor forte em queimação no ventre, irradiando para a lombar, pior à noite entre 3 e 5 horas da manhã. Indisposta na parte da manhã, melhora à tarde e à noite, a urina é clara, pouca sede, toma pouca água. Necessidade de doce, dorme bem, mas acorda por causa da dor entre 3 e 5 horas. Depois dorme e aí não consegue levantar.
Fica ansiosa e preocupada. Ela fez acupuntura durante 2 meses. A língua evoluiu da seguinte forma: quando já estava sem dores e sintomas, ela abandonou o tratamento. Porém, retornou 1 mês depois com as mesmas queixas, um pouco mais aliviadas, mas as dores começaram novamente e por isso ela voltou. Esta é a língua de quando voltou. Podemos perceber claramente o retrocesso da língua. O pulso era rápido, forte do lado esquerdo e fraco do lado direito, escorregadio e incórdio. Pontos mu reativos: P1, estômago 25, REM 17, REM 12, REM 5, REM 3, F13 e VB 25. Com algumas manchas arroxeadas, lados desiguais, grande marca sem saburra, com bordas vermelhas, presença de petequias, pálida, depressão no tial inferior, ponta retraída, inchaço na ponta, tensão. Muitos sinais indicando deficiência de yin, deficiência de ti, deficiência de shui, estase de shui. Sendo um pouco mais específica, existe uma deficiência de yin do estômago e do rim, deficiência do jin do rim, deficiência de shui do coração, deficiência de ti e yang do baço, estagnação do ti do fígado, estase de shui do fígado, que não nutre os canais colaterais, mucosidade no estômago. Não é de se estranhar que deu muitos pontos mu reativos, e pelos pontos mu ainda tem outras síndromes que nem levei em conta nesse primeiro momento, mas que foram observados ao longo do tratamento. Mas com tantas síndromes, qual é o padrão de desarmonia? Lembra que o padrão de desarmonia são os sinais e sintomas que estão mais refletidos no pulso. Isso quer dizer que são os sinais mais urgentes. No Zhuang, Tipo diz que devemos tratar primeiro o Yang e depois o Yin. Neste caso, primeiro tratar o que está sendo mostrado no pulso e depois na língua. O pulso rápido indica calor, o forte indica o excesso. Porém, apenas do lado direito, do lado esquerdo é fraco, o que indica que tem deficiência. Ele continua sendo rápido, porque a pulsação é a mesma. E o escorregadio indica umidade, mucosidade, e o encorta nos remete ao fígado. O padrão de desarmonia neste caso é o calor por excesso no inferior e o calor por deficiência no superior. Veja só, tem dor em queimação no ventre, piora à noite, principalmente no horário do pulmão. O pulmão é o responsável por levar o Qi para baixo, mas estando de dial superior com calor por deficiência, o Qi do pulmão estará enfraquecido e, o que é pior, estará quente. Deveria ser um orvalho úmido descendo, como ocorre na natureza neste horário, para umedecer e refrescar todas as coisas. Este Qi quente que agora vem do pulmão encontra o calor excessivo no inferior e daí a dor piora muito. Portanto, o padrão de desarmonia é o calor por excesso no inferior e calor por deficiência no superior. Mas isto é devido a várias síndromes anteriores. Não apareceu assim de repente. Vou contar um segredo. Eu pensei muito para chegar nessa conclusão e agora eu estou dividindo somente com você, que está aqui me assistindo. Portanto, use bem este segredo, senão não vou contar outros nos próximos. O segredo é como eu encontro o caminho das síndromes. Separe o que você encontrou entre superior e inferior, já que nós temos um padrão de desarmonia de inferior e superior. No inferior, nós temos uma deficiência de yin do rim, uma deficiência de shui do fígado, estase de shui do fígado, estagnação do qi do fígado, deficiência do jin do rim. Lá no superior, nós temos uma deficiência de shui do coração, deficiência do qi do pulmão. Essa deficiência do qi do pulmão é por conta daquele horário, 3 às 5, que ocorrem os piores sintomas de queimação. Então, é o horário em que o calor está mais flamejante. Agora, se pergunte, de onde veio este calor no inferior? De onde veio este calor lá no superior?
entre os dois é mais fácil responder o calor por deficiência no superior, porque a deficiência do Ti do pulmão vem devido à deficiência de Xue do coração, porque Xue é Yin, e se o Yin está deficiente, está sobrando calor. E este calor deficiente do coração vai atingir o pulmão, que é o que ele controla. O coração controla o pulmão. Daí você já sabe o caminho das pedras. E este caminho das pedras é encontrar por que existe deficiência de Xue do coração. Porque a deficiência de Xue do coração não começou do nada. Já para o calor por excesso no inferior, veio devido a um acúmulo de Ti do fígado que gerou estagnação, gerou calor, mas o fígado também está com o Xue deficiente. E como o fígado nutre todo o útero de sangue, este sangue que ele leva está quente. E por isso, quando desce o Ti quente do pulmão, juntando com esse calor que está aqui, aí gera muita dor. Pronto, agora você já sabe uma parte da história. Mas, e aquela vontade de comer doce? Onde fica nessa história? Veja que a língua também está mostrando deficiência de Ti e Yang do baço. Baço e estômago são os responsáveis pelo transporte e transformação dos alimentos e bebidas. E então, tem um importante papel no Ti pós-natal, que nutre todos os Anfu. Se o baço e estômago estiverem em deficiência, eles vão falhar em nutrir todos os Anfu. E, portanto, a raiz de tudo vem da deficiência do Ti do baço. E o caminho inicial vai ficar assim. Deficiência do Ti do baço, gerando uma deficiência do Ti do pulmão, gerando deficiência do Ti do rim, gerando deficiência do Ti e acúmulo do Ti do fígado, que vai gerar uma deficiência do Ti do coração. Toda essa deficiência de Ti vai gerar um distúrbio em Xue. Então, vai iniciar o trajeto agora da deficiência de Xue em todos os órgãos, sendo que os sinais e sintomas mais visíveis vão ser naqueles órgãos em que Xue tem um papel muito importante, como é o caso do fígado e coração. Então, esse trajeto começa novamente no baço. Deficiência de Xue no baço, deficiência de Xue no pulmão, deficiência de Xue no rim, deficiência de Xue no fígado, deficiência de Xue do coração. A partir daí, agora vai para Jin-Ye, que também vai ficar comprometido e pela deficiência do Ti, começa a se acumular e causar a umidade e com o calor transforma-se em mucosidade. Pronto, agora você tem tudo o que precisa fazer. Precisa fazer tudo isso? Evidentemente que não. Você precisa encontrar os nós. Então, apesar de todos os Angifu estarem comprometidos, você tem aqueles nós principais a desfazer. Então, a primeira coisa a fazer é trabalhar o padrão de desarmonia, ou seja, eliminar aquele calor no superior e lá no inferior. Mesmo que no superior o calor seja por deficiência, neste primeiro momento você vai ter que tirar esse calor também do superior. Assim que o pulso do pulmão tenha regulado um pouquinho, agora você já pode tirar o calor que está lá no inferior. E quando o pulso lá no inferior, fígado, por exemplo, estiver um pouco mais suave, agora você pode começar a nutrir Ti, começar a nutrir Yang do baço, o Yin do estômago, que estão lá na raiz do problema. Depois, siga nutrindo Xue, depois siga nutrindo o coração, o Ti do pulmão, que são os principais, porque você lembra que o Ti do pulmão, às 3 às 5, tem que descender aquela umidade, o orvalho da madrugada, ele tem que descender e isso tem que estar fresco para esfriar também, ajudar a esfriar o inferior. Então, a primeira providência que nós temos que fazer é fazer essa nutrição tanto de Xue do coração quanto do Ti do pulmão, para que às 3 às 5 ele desça o orvalho fresco.
Veja o pulso do fígado agora, veja se regulou um pouco também. E aí agora você vai fazer o restante. Desobstruir o fígado, tonificar o endoquim, joelho do fígado. Então agora você vai escolher um ponto, 2 pontos para fazer o que é necessário agora. A cada nova consulta, faça tudo novamente. Veja a língua, palpe pontos mu, palpe pontos chu, verifique o pulso, trace um novo padrão de desarmonia agora, pode até ser o mesmo, mas pode ser que já tenha mudado. Faça o caminho das síndromes e trace o princípio de tratamento. Em pouco tempo, você estará fazendo isso de olhos bem abertos, não é olho fechado não, é bem abertos, porque todo sinal e sintoma deve ser bem observado, mas tudo isso você irá fazer em 20 minutos. Veja como foi o caminho da língua nos 2 momentos dessa paciente. Na primeira parte do tratamento com abandono e a segunda parte do tratamento com abandono um pouquinho mais tardio e melhor do que na primeira vez. Porém, é um tratamento não terminado, não encerrado, mas pelo menos ficou melhor do que na primeira vez. Passado 1 ano, ainda ela se encontra sem dor, mas já me ligou dizendo que está começando alguns pequenos desconfortos. Vamos ver este outro caso. São dores em diversas articulações e na coluna. Tem palpitação, ansiedade e insônia. A primeira língua no início do tratamento e esta é a segunda língua na metade do tratamento e a terceira no final do tratamento. O tempo total do tratamento foram 5 meses. Neste momento, eu vou contar o segundo segredo. Nesses 2 casos, foi necessário entrar com uma dietoterapia chinesa para auxiliar, principalmente nas deficiências, já que tem deficiência de Qi e Yang do baço e esses derivam dos alimentos e bebidas. Sim, porque todos os clássicos da medicina chinesa dizem a mesma coisa. O alimento é uma das bases da nossa saúde. A outra é o estado mental, calmo e sereno. Também temos lá atividade física, atividade sexual, mas como acupunturista, nós vamos lidar mais com a dietoterapia e o estado emocional. E agora, eu vou te contar o terceiro segredo, que é o estado emocional, é claro. Eu já falei da dietoterapia, que é importantíssimo para a grande maioria das síndromes, porque derivam de uma deficiência do Qi do baço ou do Yang do baço, e aqui só com alimento, porque o baço não tem de onde tirar, ele vai ter que tirar do alimento. Veja só, se nós tivermos Qi do ar, Qi do alimento e o Qi do Jin, nós temos a contribuição do Qi do ar de 25%. A contribuição do alimento, 70%, e a contribuição do Jin-Qi, 5%. Isso para que a gente tenha 100% do nosso Qi. Nós não podemos ficar com 90% de Qi, daí vai faltar Qi para muita coisa. Mas a gente também não pode ficar com mais de 100% de Qi, porque daí esse Qi excessivo vai virar Qi. Precisamos 100% de Qi para todas as nossas atividades. Se a nossa alimentação não for boa, nós vamos diminuir aqui 70% para, vamos supor, 60%. Está faltando 10%. Esses 10% eu não consigo aumentar lá o Qi do ar para 35%. Eu vou ter que aumentar 10% no Qi da essência, que vai ter que contribuir com 15%. E não mais com 5%. Isso que vai provocar uma perda da longevidade, vai diminuir o tempo de vida. Para um fumante, por exemplo, em que o 25% do Qi do ar vai cair ali para 15%, por exemplo, também não podemos aumentar 10% que perdeu do Qi do ar lá no Qi do alimento. Nós vamos ter também que recorrer ao Qi do Jin.
Deste modo, nós vamos ver a importância do Qi do alimento para a obtenção dos nossos 100% de Qi necessário para manter a vida. A dietoterapia é fundamental para todos os casos de deficiência de Qi e Yang do baço, porque é dali que o baço vai extrair o Qi do alimento para formar o nosso Qi e o nosso Shui. Então, precisa de alimento para fazer isso. Não tem de onde fazer. É por isso que a dietoterapia é fundamental nesses casos que tem essas deficiências. E agora, o outro segredo, o nosso terceiro segredo é melhorar o estado emocional do seu paciente também em poucos minutos. Aqui tudo é poucos minutos. Por quê? Porque você tem que fazer um tratamento rápido, fácil, eficiente, seguro. Eu estava bastante estressado. Acredito que tudo isso foi agregando, trazendo problemas de saúde no estômago. Sentia bastante dores. Fiz várias consultas em médicos convencionais e não achava causa aparente para isso. Até com endoscopia, tudo, não conseguia achar um motivo. Foram 5 meses encarando estes sintomas, resultado de uma vida agitada. Caio é dono de uma empresa e acumula funções. Teve depressão e sofreu de ansiedade. Agora tenta tratar dos problemas assim, com terapias alternativas. Cada consulta eu ia me sentindo melhor, então eles foram avaliando e foram comparando com um problema emocional. Eu fui tendo uma melhora bem grande. Hoje eu fico bem mais calmo para dormir. As coisas assim já não pesam tanto no meu dia a dia. Esta acupunturista explica que os sentimentos influenciam na saúde mental das pessoas e, quando não são controlados, podem causar problemas. Dentro da visão da medicina chinesa, nós temos os distúrbios causados pelos fatores internos. E um desses fatores internos são as emoções. Quando essas emoções que são normais, é normal a gente sentir medo, é normal nós sentirmos raiva, mas a situação patológica deles, ou seja, a frequência com que isso acontece, que é o problema. Eu vou contar o atendimento que eu fiz hoje. É uma senhora que tem dor lombar e dor no joelho. Coisa bem comum, mas engana-se se pensar que a causa é sempre a mesma. Durante a pequena conversa que eu sempre tenho durante o período em que as agulhas estão inseridas, eu perguntei para ela como está em casa, com o marido, com os filhos. Ela me disse a seguinte frase: está muito pesado. Você captou a causa emocional das dores? Aí você faça mais algumas perguntas para ter certeza que ela acredita que tem que carregar aquele fardo. Neste momento, as perguntas devem ser curtas e certeiras, sem julgamento e sem previsão de resposta. Uma vez que eu cheguei àquela conclusão, deixei a paciente e fui conversar com outro paciente. Mas, no momento em que eu fui fazer a auriculoterapia nela, eu coloquei uma agulha no Neiquan e outra agulha no Yanxi. Dispersei Neiquan, tonifiquei Yanxi e falei bem baixinho no ouvido direito dela, 3 vezes. Eu libero o peso e vejo a beleza e a leveza da minha vida. Pronto, você resolveu o estado dela? Não totalmente, mas você abriu uma porta de saída. Agora, ela decide se carrega aquele peso ou não. Semana que vem, ela volta novamente e eu vou ter esses 5 minutos de conversa e construir uma nova meta para ela, de acordo com o que ela está me trazendo. Gostou? Este também é um dos grandes segredos dos resultados eficazes que eu tenho. Por que Neiquan e Yanxi? Neiquan é um ponto Luo, Yanxi é um ponto Yuan. Tire um peso ou um fator patogênico Yin e envie para o Yang. Principalmente porque Neiquan é o ponto Luo do pericárdio e o pericárdio é aquele responsável pelo relacionamento do coração com o restante do mundo.
Não é lindo isso? O único cuidado que eu vou pedir para vocês é na construção da frase. Ela precisa ser correta, precisa e certeira, assim como uma flecha que atinge um alvo. Se a flecha for torta e a mira não for boa, não vai atingir o alvo e ainda pode ferir algo. Vamos ver mais um caso dessa senhora de 80 anos que há 4 meses sente dores na perna como se fosse choque e toma diariamente um medicamento para a dor. A dor inicia na altura da crista ilíaca e segue até o tornozelo esquerdo. Na 4ª sessão, a dor já tinha diminuído 50% e agora ela irradia somente até o joelho. Já não está mais tomando medicação desde a 2ª sessão. Veja a evolução na língua. Esta é a primeira língua e esta é a última língua. O tratamento dessa senhora não está finalizado, ela continua indo porque ela está só na 6ª sessão. Então ela ainda vai fazer um tratamento aí mais longo, porque o caso dela requer mais cuidado, é uma senhora de 80 anos. Aqui, provavelmente, eu também vou entrar com uma dietoterapia e também com uma frase para ela trabalhar. Mas eu nunca faço no início essas coisas, porque a pessoa precisa sentir a melhora para ela ganhar mais confiança, porque a dietoterapia vai mudar muita coisa e a frase também vai mudar muita coisa. Então, ela precisa estar ali confiante, ela precisa estar envolvida com o tratamento. Antes de encerrarmos, quero ouvir a opinião de vocês. Escrevam nos comentários o que mais tem dificuldade durante um atendimento com acupuntura ou se há algum aspecto específico que gostariam de ver em futuros vídeos. E assim concluímos mais um vídeo com a professora Lucy. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se para receber mais conteúdos e compartilhe com 3 amigos acupunturistas que amam a acupuntura. Até o próximo vídeo.